Fala, povo de Deus, forte abraço para todo mundo que me segue aqui no canal Tempo de Entender. Pastor Andrés Mesquita mais uma vez trazendo para você esta aula das lições da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós hoje estaremos falando sobre a nossa lição 7 do 19 de maio, sobre os perigos da murmuração. E eu quero aqui agradecer desde já o feedback de alguns irmãos, os irmãos sempre ali de Itapiúna, que me falam como é que está essa lição. E mais recentemente, é meu amigo Adriano Reis, que compartilhou no grupo de alguns irmãos ali da Assembleia de Deus do Montese, e ele agora assumindo um trabalho, dirigindo. Que Deus te abençoe demais, meu amigo Adriano, e dê muita sabedoria. E ele compartilhou, né, de como foi bom para ele. E ele, rapaz, criou até uma imagem muito interessante de algumas afirmações que nós fizemos na aula passada. Eu já vou usar também nas minhas aulas. Ele que trabalha bem fazendo a arte, né, criando, colocando as nossas ideias num formato ilustrativo. Muito obrigado, meu amigo Adriano, e a você que sempre tem me dado esse feedback de como é que tá as nossas aulas. Eu fico muito agradecido, ok? Então, entrando agora já para o nosso assunto, o nosso tema de hoje é o perigo da murmuração, o perigo de nós vivermos uma vida na murmuração. É de capital importância nós entendermos que o assunto da murmuração não é um assunto sem importância. Primeiramente, porque a Bíblia trata o assunto com a máxima importância devida. A murmuração é um assunto bíblico, é um assunto de especial entendimento para com aquele que é um cristão verdadeiro e que procura desenvolver o seu caráter diante do Senhor. Então, faz necessário o entendimento correto e o contexto bíblico a qual nós precisamos ter essa luta contra a murmuração, para não obtermos esse caráter murmurador. E nós vamos então ver nessa lição de hoje de como a gente pode tratar com ela de maneira ainda cada vez mais abrangente, ok? Lembrando, meus irmãos, que a última aula desse trimestre eu quero fazer uma live aberta para aqueles que querem participar e fazer perguntas. Nós vamos ter, vai ser numa terça-feira à noite, uma live aberta para todo mundo que assiste aqui, que participa, para a gente poder trabalhar a nossa última lição, ok? Então vamos lá então para o texto áureo, então, que diz: não murmureis, como também alguns deles, né, murmuraram e pereceram pelo destruidor. Na verdade prática, a verdade prática trabalha assim, a prática da murmuração, eu achei muito interessante esse enfoque. Ela enfraquece a vida espiritual, acaba, olha a palavrinha-chave aqui, ó, acaba com a comunhão da igreja e nos impede. Nós teríamos aqui, então, a palavra enfraquece aqui, né? O enfraquecer em primeiro lugar, e depois o acabar em segundo lugar, e em terceiro lugar, aqui nós teríamos o impede. Então, nesse contexto, a importância da aula de hoje, porque esta verdade que está posta na prática de maneira muito bem clara pelo nosso autor, é que a murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Eu diria que nós temos aqui 3 pontos para um sermão já muito bem ordenado. Se você que é pastor, amigo, companheiro querido, que gostaria de trazer esse ensino até mesmo no seu culto de doutrina, porque essa relação da verdade prática já estabelece para nós todo o contexto da importância da nossa lição sobre a murmuração. Então, indo para a nossa introdução. Então, é uma verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é a mais pura verdade que há aquelas que são produzidas dentro de nós como obras da carne. Uma delas é o pecado da murmuração. E aqui ele já trabalha logo a noção de que a murmuração, ela é um pecado. Ela é um pecado. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda.
E ele não somente acontece instantaneamente, pois geralmente sucede a incredulidade, sim. A incredulidade e a murmuração andam juntas. Olha aqui como é que é interessante esse ponto já. A noção de que a incredulidade e a murmuração, ela andam juntas. Eu diria que a incredulidade é o pecado muito interno que ele se manifesta na murmuração. Eu diria que seria melhor nós trabalharmos dentro dessa pegada, dentro dessa afirmação que eu estou aqui fazendo, de que nesse âmbito a incredulidade manifesta-se a partir da murmuração. A incredulidade sendo esta ação interna de não crer para com as promessas de Deus, não ter a atitude de fé para com as promessas de Deus, e a murmuração sendo a externalidade daquilo que é a nossa incredulidade interior. Aqui então já é nós agora pecando contra o próprio Deus, espraguejando ou mostrando para os outros o quanto nós somos incrédulos, certo? Então, a murmuração na Bíblia. A murmuração na palavra, o nosso autor comenta, as principais palavras para murmuração na Bíblia vêm da raiz hebraica lim, que é resmungar, reclamar, murmurar. O substantivo que traz aqui meditação, né? Pensamento, conspiração. Ó. Já no grego, nós temos aqui o goguzo, como murmurar, resmungar, queixar-se, né? Queixar-se, dizer algo contra em um tom baixo, os que confabulam secretamente, né? De acordo com essas palavras, o murmurador tem um espírito dominado pelo descontentamento. E vamos trabalhar esse ponto aqui, importante, do descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. Nem Deus escapa dele, pois basta lembrar que foi feito contra Moisés e Arão. O ponto interessante aqui, para nós compreendermos de cara logo e termos um entendimento ainda mais abrangente, é que essa palavra descontentamento ela é muito importante, porque é o seguinte, o fato pecaminoso aqui se desdobra de uma forma muito, mas muito peculiar. Que o fato do descontentamento em si, eu estar descontente, ora pode ser pecado e ora não será. Por quê? Porque se alguém te faz uma promessa que não pode cumprir e você abraçou aquela causa e ele não cumpriu, claro, você fica descontente e isso não foi pecado. Porque a falha está naquele que promete. Agora, tendo em vista que é para Deus, a questão é que se você se tornar descontente para com o Senhor, você cai num horrível pecado. Por quê? Porque a falha nunca vem dele. Deus nunca falha. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, já nos diz o texto sagrado. Então, essa relação do descontentamento foi muito importante, essa conexão que o José Gomes coloca, e que eu agora estou pontuando para todos nós, que esse descontentamento, na raiz do problema que nós estamos tratando, ele trabalha para nós essa relação para com as promessas de Deus. Por quê? Porque, no fundo, somos nós que nos frustramos em não esperar as promessas do Senhor, em não estarmos contentes, em profunda gratidão para com aquilo que Deus faz e é em nossas vidas. Isso é muito importante devido ao grau de promessas que nós temos e também das falsas. E isso precisa ficar muito claro, que nós estamos falando aqui, esse ponto importante, sobre as falsas promessas. As falsas promessas que Satanás traz através do mundo e nos faz recolher pela carne, isso também é muito importante. A relação com as falsas promessas. Se alguém está descontente, poderá ser com alguma falsa promessa do mundo, mas nunca
das verdadeiras promessas de Deus, ok? Então, para trabalhar já o subponto 2, o comportamento do murmurador, então, de acordo com os dois testamentos da Bíblia, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus, entre os israelitas dos dias de Moisés, nos dias de Cristo, entre os escribas e fariseus, na igreja, no início. Esse mal revela um comportamento conveniente, um temperamento inquieto e indiretas sarcásticas. O comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja. O ponto para a gente aqui na questão do comportamento murmurador, como eu acabei de pontuar na introdução, para nós, é que esse comportamento murmurador, aí a gente relembra aqui a questão do descontentamento, mas eu volto para a questão da incredulidade. Há um nível em que o comportamento murmurador, ele é estabelecido pela profunda descrença no poder de Deus e na sua palavra. Ora, a murmuração, ela se torna muito real, e ela se torna real por causa da nossa ilusão, às vezes, de achar que Deus tem que cumprir sua promessa, sua palavra, do jeito que nós pensamos. Só que nós esquecemos que nós temos esse lado da natureza pecaminosa que pode estar iludindo-nos e criando em nós algo que Deus não prometeu, algo que Deus não deseja fazer, e não percebemos o que Deus quer corrigir em nós, quando Ele também nos faz a promessa. O caso clássico aqui é esse. Ó. Quando Deus tira Israel do povo lá de dentro do Egito, Ele poderia ter levado eles por uma rota muito mais rápida para Canaã. Mas ele trabalha numa rota que leva-os até as águas de Mara. Em Mara, como diz o hino, em Mara Israel murmurou. Olha o que o hino diz, né? Em Mara, eles relembram e dizem, olha, trouxeste-nos aqui para nos matar de sede. Isso revela o quê? Em Mara, Deus está tirando as águas de Mara, que é amargoso, né? Deus está tirando o amargor do coração do seu povo. Ali, Israel murmura porque o seu coração é um coração amargurado. Ou não é amargurado no sentido de ressentido, mas é um coração infel. É um coração amargoso, no sentido de não glorificar a Deus pela libertação. Que na hora daquela prova, porque o texto vai dizer que ali Deus os provou, eles pensavam que Deus era para agir de outra forma. Então aqui a murmuração ficou clara. Eles queriam que Deus agisse de uma forma que não tivesse sofrimento. Mas Deus queria fazer a cirurgia no coração deles. E o bisturi precisava cortá-los. Por isso as águas de Mara. Mas agora Israel está murmurando porque Israel não entende o jeito de Deus agir e pensa que Deus está querendo o mal. Só que no mal que eles pensam que Deus está fazendo, Deus está fazendo um bem muito grande ao seu coração, tirando daquele comportamento. Respirar aqui. Gente, então isso é muito importante. A observação concreta de que a murmuração parte aqui desse comportamento murmurador, do fato de nós sermos incrédulos para com a palavra e não entendermos o modo de Deus agir. Então, isso fica muito claro para a gente. Eu trabalho aqui, então. O crente murmurador. Quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida, pode naturalizar a prática da murmuração. Não é normal um crente cheio do Espírito se entregar a esse pecado. Nesse sentido, estão presentes a indisciplina e o descuido para com as virtudes do Espírito. Quando quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. Sim, não é possível o crente murmurador ser alegre, bondoso e agradável por meio de uma atitude ou da sua atitude, visto que sua alma está doente, e aqui eu vou trabalhar essa questão aqui pra gente. Pois o corpo será luminoso, mas se os seus olhos
forem bons. O ponto aqui da questão é que a murmuração, como ela é o externar da incredulidade, como eu estou aqui definindo para a gente, mais aqui do que o Osiel Gomes, e isso é minha função, é clarear, explicar e acrescentar algumas coisas a esse comentário muito bem feito pelo pastor Osiel Gomes. Mas o ponto que eu diria é o seguinte: essa relação de doença da alma, como a murmuração, ela é, como eu estou definindo, a manifestação da incredulidade da alma, ela é doentia, porque à medida que eu murmuro, eu trago sobre mim, quando eu murmuro, eu acrescento sobre mim mesmo mais incredulidade ainda. Por quê? Porque o murmurador passará a acreditar na própria murmuração. Então ele vai acreditar na murmuração que ele profere, levando a descrer das promessas do Senhor. Isto é fundamental para o nosso entendimento. Caminhando aqui para a gente, então, no ponto 2, murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Ora, isso aqui é um texto clássico, uma exposição clássica da relação de por que eles não entraram na terra, mas não foi aqui. Veja como é importante isso. A murmuração é o externar, como eu tenho aqui definido, da incredulidade. Os israelitas não creram que Deus era capaz de lhes dar a terra prometida. Tal foi a murmuração por causa disso. Então, nesse sentido, a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus, aqui nós vamos perceber, ó, Deus escolheu Moisés e seu irmão como auxiliador, né? Aí Deus conduz. Então, após experimentar o grande livramento, esse povo passou a murmurar contra a liderança de maneira sistemática, que leva-os a serem conduzidos pelo deserto. Nessa relação, você vai ter o seguinte: por que a murmuração contra o líder ela é tão importante aqui para o nosso ponto? Claro, se o líder for alguém reconhecidamente usado por Deus, alguém que tem a autoridade do Senhor, murmurar contra o líder é murmurar contra o próprio Deus. Isso aqui é inegável. Tendo em vista que quando se um oficial de justiça ele é escorraçado de casa, você não recebe ali o comunicado do oficial de justiça, você incorre num crime, que o oficial de justiça ali representa o próprio tribunal de justiça que o enviou. Então, o líder, ele representa o próprio Deus. Murmurar contra um líder que tem a autoridade de Deus é murmurar contra o próprio Deus. E isso incorre em muitos males doentios, ao ponto de alguém poder até mesmo se afastar dos caminhos do Senhor devido a essa relação de murmuração. Na murmuração contra Deus, o Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou suas murmurações, mas tratou o povo com piedade e compaixão. Ora, o Senhor Deus contempla todas as nossas ações, sabe o que precisamos. Por isso, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos a Ele de maneira humilde. Isso é importante. De maneira humilde, graciosa e amorosa. A Ele com gratidão, sem queixas, né? O ponto para a gente agora aqui, vou terminar esse ponto 3, que eu acho que dá para então, porque é perigoso murmurar. Esse ponto aqui que eu estou trabalhando aqui para a gente. A palavra de Deus diz: quem se endureceu contra Deus e teve paz. À luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Ela se torna perigosa porque, além de revelar uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus. Achei interessante essa parte aqui, ó. Limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas e no contexto em que estamos. Por conseguinte, a murmuração cega-nos,
cega-nos diante de Deus. Ó, esse limitar pode ser muito bem essa cegueira, né? Essa cegueira, o limitar. A ausência de fé limita a nossa capacitação de enxergar essa cegueira. Não lembramos mais das grandes obras do Senhor. Por acaso? Não por acaso o apóstolo Paulo reúne os episódios da murmuração israelitas na atualidade, dizendo que tenham cuidado de não praticar esse pecado a fim de serem destruídos. Deixa eu ver aqui. O destino do murmurador. Deixa eu trabalhar com vocês aqui. Não, pronto. Deixa eu só então comentar essa parte aqui que achei muito importante pra gente. A questão do impedimento. O ponto para nós agora, que ficou claro pra gente aqui, é que essa relação aqui de limitação, ó, a limitação, o que é? É a cegueira. A cegueira de não perceber o quanto Deus foi bondoso, de como ele cumprirá as suas promessas e da revelação clara do seu próprio poder. Uma vez que nós temos o conhecimento claro de que Deus é poderoso para nos abençoar, para tratar-nos segundo sua bondade. E esta cegueira, então o crente cego será um murmurador em muitas ocasiões. O perigo de murmurar, então, é esta cegueira de não perceber mais a ação de Deus. Então, murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. O fim dos israelitas, no texto de Números é muito claro, não quero comentar essa parte toda. O destino dos murmuradores, à luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma série de advertências ao povo da nova aliança. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração, ó, essa expressão aqui é muito importante, o praticando a murmuração, já se encontra espiritualmente morto, perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais o prazer nas coisas espirituais. Importante também essa questão da falta de prazer. E eu finalizo com os males da murmuração, comentando logo tudo, que vai trazer para a gente o seguinte: há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual. Essa expressão é muito importante. Eu acho que é contendas e malícias, né? Contendas comunitárias, rebeldias espirituais e divisões. Então, eu diria, no caso dos israelitas, que eu tinha até comentado, o que fica claro para a gente é que eles não creram que Deus era capaz de levá-los. Então, a murmuração, e eu gostei muito do comentário sobre a cegueira, porque mostra-nos de como a gente não consegue mais perceber Deus agir e agindo, porque nós estamos na murmuração, ela nos dá esta cegueira. O ponto para nós agora é, o cristão que passa ou assume o caráter murmurador, ele entra num perigo muito grande e põe em risco a salvação que ele possui em Cristo Jesus. Tendo em vista que esse caráter murmurador poderá levá-lo a viver uma apostasia real. Para nós, a importância de tudo isso consta aqui. Portanto, evitemos o mal da murmuração, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas, em qualquer lugar com que nos relacionamos com o próximo. Para isto, duas aplicações importantes para a gente finalizar, além daquelas que o pastor Osiel já havia colocado. Nós precisamos, como evangélicos, restaurar a nossa confiança na palavra de Deus. E principalmente, relembrarmos os hinos que nós cantamos com tanta autoridade. Hinos como aquele hino tão marcante, firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores, né? Firmes nas promessas de Cristo Jesus. Essa reafirmação das promessas do Senhor nos dará uma capacidade muito grande de vivermos
com maior integridade o Evangelho de Cristo. Um coração mais livre, mais leve, pensando sempre naquilo que é a vida prazerosa em Cristo Jesus. Outro ponto importante é relembrarmos que Deus sempre cumpre as suas promessas. Não há um momento em que ele não esteja trabalhando. Ele está velando para cumprir as suas promessas. Ora, o final desta aula nos leva a meditar sobre isso. E eu convoco você para fazer uma introspecção sobre sua vida e pensar o quanto a murmuração às vezes bate à porta do coração. Evita este mal, caminha para o bem, pratica a verdade, ok? Essa foi nossa aula e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço para você.